pedir perdão pelos nossos pecados, ó Senhor. Quando agimos, ó Pai, dessa forma como Saul agiu. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Porque nos deixamos levar por coisas tão efêmeras e tão pequenas, ó Pai. Fomos enganados, ó Pai, pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio coração. Que não seja assim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Os nossos pecados, ó Senhor Deus, são responsabilidades e culpas nossas. Mas a nossa salvação, a nossa vivificação vem do Senhor, Pai. Por isso queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando coragem, nos dando força, Senhor Deus, e por meio da Tua palavra, Senhor Deus, ela esteja revigorando a nossa fé, nos dando firmeza, Pai, para andarmos de conformidade com a Tua vontade. Fala ao nosso coração através dessa palavra que será exposta aqui, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, tanto daquele que fala, Senhor Deus, como aquele que transmite a Tua palavra, Teu porta-voz, como também aqueles que ouvem, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, para que essa palavra, Senhor, entre e encontre morada no nosso coração, Pai. E que possamos viver a vida cristã, Senhor, a partir daquilo que temos visto, ouvido, Senhor, da Tua palavra, Pai. E que essas coisas, Senhor Deus, possam nos dar vida, Senhor Deus. E que todas as coisas que temos ouvido, tem nos sido ensinado, Senhor Deus, elas não sejam em vão em nossa vida, mas cumpram, Pai, o Teu bom propósito na vida do Teu povo, Pai, edificando, consolando, Senhor Deus, e nos dando esperança e fé. É o que nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. No domingo passado nós iniciamos aí esse capítulo 6, que é a oração final de Abacuque, do livro de Abacuque, né? E essa oração a gente percebe que é uma resposta a todo o diálogo, né, e a súplica que o profeta faz diante do Senhor. Eu vou ler até o verso 3, farei aqui uma revisão daquilo que nós falamos domingo passado, né, e aí daremos continuidade a partir do verso 3, porque muitas coisas interessantes para o nosso ensinamento devem ser relembradas. A primeira coisa, eu vou fazer a leitura primeiro. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejam as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Então, até aqui nós temos a primeira parte da oração do Abacuque, né? Como nós já vimos na semana passada, essa divisão. Então, nós temos ali o verso 1 e 2, e a partir do verso 3 até o verso 15, você tem praticamente a mesma temática que nós vamos apresentar aqui, né? E aí essa primeira parte vai até o verso 7. Eu gostaria de lembrar, né, algumas coisas que falamos no domingo passado, né, com relação ao livro de Abacuque. Nós vimos que, como eu falei anteriormente, essa é a visão final, né? A oração a final do livro é uma reação ao profeta, as respostas que Deus dá às suas indagações. Nessa oração, vemos o profeta dando ênfase, e a partir do verso 3 nós vamos ver isso, na vinda do Senhor para salvar o seu povo e para destruir os seus inimigos. E é interessante que lá no final, nos versos 17 e 19, nós estamos vendo ali a aceitação final do profeta do plano determinado por Deus, tá? Que esse plano nos dá a resolução necessária, ou seja, aquilo que Abacuque estava dialogando com o Senhor, se queixando diante de Deus, e aqui nós temos essa resolução
dessa questão entre Deus e o profeta, que é apresentada nos capítulos anteriores. E aí nós vemos nesse capítulo a postura do profeta diante desses dilemas, né, que foram apresentados por Deus por ele, por causa da maneira como Deus agiria, né? Então nós vemos ali, logo no início, né, a queixa de Abacuque nos primeiros 4 versos e a resposta de Deus no verso 5. E aí nós vemos que a resposta de Deus é que o justo viverá em tempos de aflição, confiando em Deus, na salvação, na sua salvação que viria e no cuidado com relação aos seus pecados nesse período, né, vamos dizer assim, de provação, de teste, de prova, de exílio. Nesse conceito, nessa perspectiva, nós vemos que a oração de Abacuque é uma meditação com ele mesmo e um momento de intercessão pela igreja. Isso é muito claro, né? Ele está intercedendo por Israel, pelo povo de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos ali o lugar do templo, da oração, a perspectiva da oração, né, no templo. Fizemos um retrospecto com a instituição do templo ali em Salomão, e nós vimos que há uma estreita relação, né? E aqui nós vemos essa estreita relação. Abacuque compreendia que Deus estava sobre todo o universo, governando todas as coisas, e que o lugar onde o povo de Deus clamaria ao rei sobre toda a terra, e ele de lá do seu trono ouviria, e se compadeceria por causa da sua aliança, seria ali o templo, um sinal, né, do pacto entre Deus e o seu povo, um lugar também de intercessão. E aí no verso 2 aqui do capítulo 3, nós vemos que o profeta diz que ouviu tudo que o Senhor ia fazer e temeu grandemente. E o medo que Abacuque demonstra era que os ânimos da igreja se esmorecessem. Como nós temos visto, muitos hoje em dia, por causa do afastamento do culto, o afastamento do povo de Deus, do culto que nós estamos vivendo hoje, né, no nosso país, sendo proibidos de cultuar, né? Então muitas igrejas, né, estão aí impossibilitadas de cultuar ao Senhor, e essa realidade é uma realidade que Abacuque vive, e na realidade ele antevê isso, porque era uma coisa que o povo do norte já tinha vivido, e agora Judá estava na perspectiva desse afastamento do culto, afastamento do templo, onde era o lugar de oração, onde o povo se reunia para adorar ao Senhor. E o medo dele, nesse período de tribulação, era que o povo de Deus esmorecesse. E o propósito com tudo isso era que a igreja permanecesse, ela não fosse arrancada e destruída. E nesse contexto, no contexto do livro de Abacuque, ele entende exatamente a grandeza da obra que o Senhor ia efetuar na vida do seu povo, e ele temeu grandemente. Como nós vemos aqui no verso 5, né? Vede entre as nações, orai, maravilhai, desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Ele entendeu toda essa situação em que Deus estava revelando a ele, né? E ele teve grande medo. E por causa disso ele faz uma petição que é apresentada aqui no capítulo 3, em que 3 coisas são apresentadas, ou seja, 3 pedidos. O primeiro, avivar sua obra, ou seja, ele pede para que a igreja permaneça, para que a igreja viva diante de tudo aquilo que Deus havia apresentado para ele, o seu juízo, a sua mão, trazendo juízo sobre o seu povo e sobre o povo babilônico. Ele pede para que o Senhor avive a sua obra, ou seja, para que os seus vivam. Numa tradução mais livre, seria assim: no decorrer dos anos, fazes viver o teu povo. E com essa petição, o profeta está pleiteando as promessas que foram feitas pelo próprio Deus aqui, no contexto mesmo de Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E com essa petição, ele encoraja Israel a continuar suplicando pela vida ao longo desses anos de trevas.
E nós fizemos até uma relação com o Novo Testamento, com a nossa situação hoje, né, com a nova aliança, de acordo com o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, 17 a 19, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Como ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, a hora se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E fazendo uma aplicação para os nossos dias atuais, nós vamos perceber que Deus continua a purificar seu povo por meio de quê? Juízos punitivos e temporais. E em situações como essa, e aí é que entra essa petição de Abacuque, o crente deve pleitear a promessa de que Deus vai preservar a vida do seu povo diante dessa situação, apesar das calamidades temporais, para que eles não sejam abandonados e rejeitados. Essa é a vontade de Deus e é isso que Ele quer que nós peçamos a Ele. E a preocupação do profeta era necessariamente com a vida da igreja e com a sua preservação. Então essa é a primeira petição apresentada aqui no livro de Abacuque. A segunda, faze-a conhecida. Aviva a tua obra, faze-a conhecida. E o que isso significa? O profeta pede ao Senhor que faça conhecido o crente o programa e o plano de Deus. Ele está intercedendo em favor dos outros para que o Senhor lhe dê a mesma compreensão que ele teve, uma compreensão necessária para que eles possam sobreviver em meio a essa calamidade que está assolando a sua igreja naquele momento. Para que eles suportem essas coisas e fiquem firmes. E quando eu estava fazendo esse retrospecto, eu me lembrei do reverendo Alfredo, que foi nosso pastor, né? E ele sempre dizia para nós assim, e para os crentes em geral, quando estivermos passando por aflições ou sendo disciplinados, nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar com aquilo. Por quê? Porque se nós não percebermos o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida, nós vamos ter que passar por essas coisas de novo. E é isso que Abacuque está querendo aqui. Ele quer que a igreja consiga perceber e ver como ele tem visto. Como Deus se revelou a ele, abrisse os olhos e o entendimento do povo agora, por meio dessa mensagem, da sua pregação, e entendesse os propósitos de Deus na vida do seu povo. E o desejo dele é que Deus, em meio a todo esse tempo de dificuldades, torne conhecido o seu poder, a sua compaixão, o seu governo, a sua providência, para o quê? Para a segurança e bem-estar da igreja. E nós vimos, e eu acho interessante repetir isso, que em tempos de provação, nós precisamos entender que Deus é bondade e misericórdia, e que Ele está trabalhando em favor da nossa alma. É como se Ele estivesse dizendo assim, embora sejamos enterrados em obscuridade, Senhor, torna-te conhecido, a despeito do que quer que aconteça a Israel, não permita que o Deus de Israel seja esquecido no mundo, mas revela-te no meio dos anos, antes do momento em que se espera para o teu aparecimento. E como é que essas coisas vêm, esse conhecimento vem? Por meio da igreja. E no clamor de Abacuque, ele contemplava a vontade disso. Essa era a vontade de Deus, com todo esse propósito. E a sua terceira petição, aviva a sua obra, ele pede para que eles vivam, fazer conhecida a igreja, o plano de Deus, e aí a sua bondade, o seu amor e o seu cuidado. E a sua terceira petição, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E é a partir daí que nós vamos dar continuidade. Diz assim, no verso 3, no decurso dos anos faz-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. O final dessa petição, o profeta roga pela misericórdia de Deus em tempos de perturbação, de dificuldade. O profeta clama ao Senhor para que Ele mostre a sua misericórdia. Por quê? Porque ele vê o desprazer de Deus com o seu povo nas suas aflições.
E esse desfavor da parte de Deus, ou seja, as aflições impressas por Deus na vida dos crentes, torna-os completamente angustiados. E aí que entra o Salmo 85, né? O Salmo 85, alguns comentaristas dizem que é um salmo ali entre o exílio e o retorno de Israel, esse período, esse finalzinho, esse início desse retorno de Israel a Jerusalém. E lá no verso 7 ele diz assim, Salmo 85, verso 7: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que se em ti regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. É interessante nós observarmos essas palavras no seu significado. O termo aqui original para ira é tremor, no original hebraico. E essa palavra não significa necessariamente ira, mas é um estado de excitação, de agitação ou de perturbação. Então esse vocábulo, a ira de Deus, ele fala tanto de uma perturbação ou dificuldades externas, quanto a uma agitação emocional interior, que é o caso da ira. E essa forma, na sua forma original, ou seja, na sua forma primitiva, é uma palavra que vem de um verbo, né? É um verbo substantivado. Esse verbo significa tremer, estremecer, irar-se. É um termo que remete a alguma agitação que brota de alguma emoção profundamente arraigada. E desse termo nós traduzimos a palavra ira. A ideia é que a ira de Deus é um momento em que a paciência do Senhor chega ao limite. Aquilo vem, vamos dizer assim, carcomendo por dentro, podemos usar esse tipo de imagem, né? Carcomendo por dentro de Deus, né? Ele está vendo o pecado, ele está vendo a atitude da sua igreja, dos homens, e aquilo está embrulhando, vamos dizer assim, o seu estômago de tal forma, e chega um momento que ele não consegue mais aguentar e coloca para fora. E isso seria a ira de Deus, uma imagem metafórica dessa ira. É esse momento aqui que Abacuque está dizendo: Senhor, tem misericórdia, lembra da tua misericórdia. É interessante porque a imagem que a gente apresenta aqui, ela está muito ligada e me fez lembrar o livro de Apocalipse, quando ele diz ali para aquela igreja: estou a ponto de vomitar. Mas antes que Deus vomite, ele apresenta o quê? A sua graça. Olha que interessante. Ele chama ali em Apocalipse, esse é o princípio, ele chama os homens ao arrependimento. Antes do seu último, vamos dizer assim, seu último ato de segurar aquilo que está ali dentro. Desculpe a expressão, como quando você está com vontade de vomitar, e você não pode fazer isso em qualquer lugar, então você se segura e vai, procura um banheiro, algum lugar. É mais ou menos assim, quando Deus está prestes a trazer a sua ira, Ele lembra da sua misericórdia para com o seu povo. E esse termo, ele muito bem pode descrever a ação em Deus que treme ou arde com indignação por causa do pecado. É interessante nós percebermos que esse verso, ele vai caracterizar o tempo em que a oração de Abacuque deveria funcionar. Seria um tempo de perturbação e agitação, um tempo que os fundamentos da terra seriam sacudidos. Era o próprio povo de Deus que iria para o exílio, e nessas circunstâncias o profeta ora para que o Senhor se lembre de ser misericordioso, porque nada além da misericórdia imerecida de Deus poderia garantir a preservação e o sustento do povo de Deus sob esse tempo de grande aflição e perturbação. Naquele cálice do Senhor,
a ira, um cálice amargo. Então eles clamam, ansiosos, e rogam a Deus para que seja misericordioso, para que eles sejam vasos de misericórdia. Abra Romanos capítulo 9, versos 22 e 23. É interessante você ler às vezes o texto bíblico, né? Mas eu nunca li o texto de Romanos nessa ótica. Por mais que a gente soubesse disso. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha que interessante esse texto. Percebam aqui o que o texto está dizendo. Que Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suporta com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Mas também Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com a mesma longanimidade os vasos que foram preparados para misericórdia, ou vasos de misericórdia. Percebam que o sentimento de Deus é igual para os que são perdidos e para os que não vão se perder. É o mesmo, é a mesma ira, é a mesma indignação, é a mesma longanimidade, só que em um ele aplica a sua graça e outro não. A ira de Deus sobre uns gera misericórdia, a ira de Deus sobre outros gera perdição. Toda vez eu li esse texto, e apesar de entender isso, eu não conseguia visualizar que a mesma ira e a mesma longanimidade estão nos ímpios para a perdição e foram aplicadas também nos justos para a redenção. Tanto nós quanto eles fomos alvo dessa ira e dessa paciência. Só que essa ira, ou essa longanimidade, ou paciência estendida de Deus, nos levou ao quê? À salvação. Paulo diz isso, que foi salvo pela paciência de Deus. Mas essa mesma ira e essa mesma paciência, aplicada nos ímpios, os levou à destruição. Não houve misericórdia. Não houve misericórdia. Deus não foi misericordioso. E é interessante porque você vai olhar assim, né? Você vai olhar com aquela mente arminiana, né? Mas é interessante perceber que a ira de Deus cai sobre quem? No nosso caso, em Cristo. Por causa de quê? Dos nossos pecados. Deus desviou a sua ira. Como se ele tivesse colocado alguém na frente. E ele diz assim: eu vou aplicar a minha ira em vocês, e essa ira vai passar pela cruz, que é Cristo. É por isso que todos aqueles que estão em Cristo são salvos da ira de Deus. Olha que interessante isso. Ele demonstrou amor por pecadores, oferecendo seu Filho para a salvação dele, pecadores. Perceba aqui que nem mesmo aqueles que estão sobre os sinais da ira de Deus devem perder a esperança de sua misericórdia. Eu vou repetir. Nem mesmo aqueles que estão sob os sinais da ira de Deus devem perder a esperança de sua misericórdia. Por quê? Porque ele suportou com muita longanimidade os vasos de misericórdia destinados para a salvação que ele preparou anteriormente. A ira de Deus estava sobre nós também.
mas por causa de Cristo, Ele aplica a sua misericórdia. E é isso que nós estamos vendo aqui em Abacuque. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E é nessa misericórdia que nós devemos nos refugiar. Nós devemos confiar na misericórdia de Deus como o nosso único recurso. Perceba que em todos os textos que nós vamos ver na Escritura com relação ao perdão dos pecados, a misericórdia de Deus está presente. Ela é citada. E é interessante porque o profeta aqui, ele não diz, lembra-te dos nossos méritos, mas da tua misericórdia. E aí nós vamos perceber que as petições de Abacuque têm 3 objetivos. E nós até adiantamos esses objetivos. E agora eu quero falar deles de uma forma mais pontual, né? Faze-a conhecida, né? Aviva a tua obra, lembra-te da tua misericórdia. A petição de Abacuque, essa petição aqui tem 3 objetivos. O primeiro, que o Senhor preserve a vida, a continuidade da igreja. E aí eu falo a vida física da igreja, a existência física da igreja, eu e você, aqui, né? Juntos, como congregação, como igreja, como povo de Deus. A oração de Abacuque é, não somente naquele tempo, mas em todos os tempos, que Deus esteja preservando fisicamente a sua igreja, que ela exista fisicamente. E a continuidade da igreja cumpre o propósito de sua existência, que é adorar e glorificar a Deus, que é o fim principal do homem, que é o fim principal da existência humana, é o sal desse mundo. Mas não só que preserve a vida física, nós não queremos uma igreja morta, como era aquela igreja ali de Apocalipse. Nós queremos uma igreja viva. Então ele quer também que essa preservação física, preservação da vida, da existência da igreja física, se concretize também na preservação espiritual dessa igreja. Ou seja, em tempos de calamidade, a igreja não deixe de existir, permaneça em fé e fidelidade a Deus, que sejam conduzidos à cidade santa. E pode ter certeza, qualquer coisa que impeça a igreja de se reunir é armadilha do diabo. Não tem outro jeito. É interessante que a gente fala pouco, né, no inimigo. Nós não falamos pouco no inimigo, nós falamos o necessário, né? Porque você vê a Escritura falando da glória, do poder de Deus sobre os seus inimigos, sobre o inimigo Satanás, que é inimigo nosso, não de Deus. Ele é servo de Deus. Servo, pai? É servo. Ele está aguardando só o seu tempo. E ele está servindo aos propósitos de Deus, para trazer o seu juízo, para trazer o mal, como punição do pecado original. Não há uma disputa, uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. Essa guerra pode ser traduzida entre nós, aqui, mas não é uma guerra, porque não existe um reino de trevas. Mas a Bíblia não fala nisso? Fala, e no sentido de ser aqueles que se voltam contra Deus. Mas lembre, o que Abacuque está dizendo? O Senhor, porém, está no santo templo, o cálice dele diante de toda a terra. É o Senhor quem governa todas as coisas. E o nosso inimigo vai ser destruído. E nós vamos destruí-lo. E já estamos destruindo quando vivemos em santidade. E nós vamos destruí-lo na pessoa de um homem, que é Cristo. Olhe lá Apocalipse. É só com a manifestação da sua fala, da mesma forma que foi no início todas as coisas. Ele falou, as coisas vieram a existir. É com essa mesma palavra que ele vai destruir o poder das trevas.
o segundo objetivo dessa petição de Abacuque, primeiro é que preserve a vida, tanto física quanto espiritual, porque uma coisa vai estar relacionada à outra, né? A existência física da igreja significa na sua existência de comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua extensão entre o amor de Deus para com seu povo, ele se revelando, né? Ele cuidando, ele guardando, e aí dando continuidade, vivificando os nossos corações no meio da existência física, né? Então essa é a primeira petição. A segunda, que ele proveja entendimento. A falta de entendimento da ação de Deus nesse mundo nos afasta do Deus bendito, não nos faz glorificar seu nome, nem ter expectativas dele, além de não percebermos aquilo que ele está fazendo, a sua grande obra. E esse é o primeiro ponto do livro de Abacuque. Quando lá no verso 4 ele diz assim: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Aí Deus responde: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realize em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque não estava entendendo o que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E não vou dizer para você que Abacuque era ignorante com relação às promessas, mas é que às vezes nós nos esquecemos mesmo. Não sei se esse é o caso aqui de Abacuque, eu nem quero entrar nesse pormenor, mas se você for pegar lá Deuteronômio, você vai ver, tudo que está acontecendo aqui foi predito lá. Só que muitas vezes, no meio da calamidade e da provação, nós esquecemos o que ficou para trás. Nós esquecemos daquilo que Deus falou. Nós esquecemos das promessas que Deus fez, porque ficou no passado. Eu creio que Abacuque tinha conhecimento disso. Lógico, ele era um profeta, era um homem que foi separado por Deus. E esses homens eram, em geral, homens que conheciam a lei de Deus. E eles tinham a revelação de Deus. Ou seja, naquele tempo, Deus se revelava sobrenaturalmente, como aqui em Abacuque. Ele fala com Abacuque. Falava em sonhos e visões. Mas é interessante porque, não sei se esse é o caso, eu gosto de reafirmar isso, mas pode ser muito parecido com o que acontece conosco. Nós nos esquecemos. E aí precisamos ser relembrados. Precisamos ver o que a Escritura fala, lembrar daquilo que Deus fala na sua palavra, para percebermos a grande obra que Deus está fazendo, que a gente olha pontualmente. Se a gente pudesse olhar na sua amplitude, nós veríamos que esse é um ponto dentro de toda a estrutura da graça de Deus. E nós temos essa visão, porque a Escritura nos dá essa visão. Apocalipse é isso. As histórias no Velho Testamento são isso, nós vamos ver. São indicações de como Deus age. Indicações que nós devemos esperar pela sua misericórdia, que está nos perseguindo. E é essa misericórdia que nos persegue, que vai ao nosso encalço, que a gente não consegue fugir dela, que vai nos levar para o seu reino eterno. Por isso, ele pede que eles tivessem entendimento, que eles pudessem perceber. Fazendo só uma relação, com o que nós temos vivido hoje, com relação a essa pandemia. E muita gente está mal informado de muitas coisas a respeito do que acontece. E qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? A nossa reação vai ser errada. Eu conheço os crentes que estão trancados dentro de casa, que não saem. Por quê? Porque dizem que tem que ficar em casa. Aí usam máscara. Então, eu não sou contra a máscara não,
Mas é ridículo você usar máscara no ambiente. É ridículo. Você está na rua, respirando ar. Você tem 2 narinas e nessas narinas você tem pelos. E esses pelos servem para quê? Para filtrar aquilo que tem de ruim no ar. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa pegar uma doença pelo ar. Pode, não sou. A gente sabe que existem doenças assim. Mas aí como é que a gente faz? A nossa ação depende daquilo que a gente conhece. E aí por falta de conhecimento nós agimos de determinada forma. E aí nós vemos na história da humanidade a ciência dizendo uma coisa: tomar café faz mal. Aí muda. A cafeína é extremamente importante para a vida do ser humano. Fazer exercício físico é ruim. Com aquela ideia de que todo atleta ele tem saúde. E aí você vê um monte de atleta morrendo, aí você não entende. Porque o exercício físico na vida de uma pessoa ele tem um limite. E os atletas, geralmente, eles ultrapassam esse limite. E quando você ultrapassa esse limite, seu corpo vai sentir nas suas pernas. Por isso que muitos jogadores de futebol têm problemas no joelho. Alguns têm problemas de coluna. E assim, por quê? Porque se utilizam daquilo que ele tem além do seu limite. Ou no seu limite. E é isso que a falta de conhecimento da verdade faz. Então nós olhamos para a situação e estamos perdidos. Olha quantos crentes têm morrido, a igreja está sendo perseguida e tal, Deus se esqueceu do seu povo. E às vezes os profetas fazem essa mesma indagação, não porque eles acham que Deus tinha se esquecido, mas que aparentemente é isso que se mostra, e eles clamam ao Senhor para que Ele não se esqueça, e é isso que Deus quer com todas essas coisas, que eles se lembrem que eles têm um Deus, e que eles precisam clamar a esse Deus. É por isso que Abacuque diz, por isso o louvor no final da oração, por isso que ele louva o Senhor, e o louvor dele é fora do comum, porque é isso que eles vão viver ali. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, e foi isso que aconteceu. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando que um homem vai agradecer a Deus? Quando está passando por aflição. E na realidade Abacuque a aflição que ele está vendo ali é no povo de Deus, a injustiça. Está vendo o pecado, e nós vimos isso no início lá da introdução do livro de Abacuque, como a igreja de Cristo, ou seja, como Israel estava degradante, estava andando em outros caminhos, se prostituíam lá com os prostitutos e prostitutas cultuais e vinham adorar o Senhor. Como a igreja estava deprimente, ele está vivendo isso, ele vê isso, e pede que o Senhor seja misericordioso, e o Senhor age. E aí ele se assusta. Dessa forma, estava pensando que ia ser de outro jeito. Um povo ímpio, nos subjugando. E quando nós não conseguimos perceber isso, nós vamos ter um conceito errado de Deus. Parece que Deus não está no controle. Parece que Deus não é bom. Parece que a sua misericórdia nos fugiu. Mas não é nada disso. Por isso ele pede para que ele abra o entendimento daquelas pessoas e como ele consiga perceber e fazer o que ele fez no final. Louvar a Deus. Então esse é o segundo objetivo da petição de Abacuque. Primeiro, preservar a vida da igreja, física e consequentemente espiritual. Prover entendimento, dar entendimento, dar uma cosmovisão cristã, vamos dizer assim, contextualizando a igreja.
E por último, como nós vimos, que ele se lembre de sua misericórdia. Abacuque pede que o Senhor se lembre da sua aliança para com o seu povo. Nós pegarmos ali a escritura, isso é recorrente. Moisés, Senhor, lembra da tua aliança. Mas Deus precisa ser lembrado da sua aliança. É lógico que no trato, ou na narrativa de Deus na história, a maneira como ele age é uma maneira para nós entendermos. E quando você vê Moisés ali clamando pela misericórdia, Deus esqueceu? Não, a gente vê vários textos, como foram citados anteriormente, Deus se esqueceu da sua aliança, não esqueceu. Por que ele fala isso? Ele fala de uma maneira retórica, para que nós sejamos lembrados dessa aliança, para que clamemos ao Senhor pela sua misericórdia, quando a mão dele estiver sobre nós, e é isso que ele quer. Ele quer que nós nos humilhemos, ele quer que nós voltemos o nosso coração para ele. E esses momentos que a vara de Deus está descendo sobre nós, ele está querendo nos colocar no caminho. Ele está querendo falar para nós: vocês precisam se lembrar da minha aliança e, consequentemente, temer o meu nome. Voltar ao primeiro amor. Tratar ao Senhor Jesus como seu amado, o amado da minha alma. Porque quando essas coisas acontecem, é porque nós nos afastamos dele. E aí a aliança dele precisa ser relembrada. E é bastante pontual aquilo lá em Moisés, porque vai apontar para Cristo. Um povo rebelde quanto mais, que não tem jeito. Moisés, se afasta que eu vou destruir todo mundo. Não, Senhor. Lembra da tua misericórdia. O Senhor quer lembrar a nós que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus, e que apesar das mazelas, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos purifica, porque nós não somos recebidos por Deus por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus fez por nós. Abra 2 Samuel capítulo 7, verso 14. O Senhor falando da sua aliança com Davi. Aliança com Davi, aliança com quem? Com a sua descendência. É aliança com Cristo. É a aliança que ele tem com a igreja. Paulo vai dizer que as promessas lá no Velho Testamento de Israel é para a igreja. Não era para um povo. Na realidade, o povo que Israel representava ali no passado é o povo de Deus. E esse povo não tem fronteiras étnicas, regionais. É o povo de Deus em toda a face da terra. Olha o que 2 Samuel capítulo 7, verso 14 vai dizer: eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 9. Suportou com muita longanimidade os vasos que foram preparados para salvação. Olha o que o Salmo 103, verso 17 vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Agora perceba que o Salmo 103 fala num contexto de quê? De pecado. O povo pecou e aí ele pede perdão ao Senhor, e isso representa a aliança, representa o temor a Deus. Porque quando pecamos, nós voltamos para o Senhor e pedimos perdão, e o Senhor olha para nós e vê que a ira
e a destruição que o pecado gera na nossa vida e queria gerar em nós foi lançado em Cristo. E Ele se alegra. Ele se alegra. E perdoa. Apesar de trazer as consequências do pecado. Mas só nesse mundo. Porque nós precisamos aprender a não pecar mais. É interessante, né? Eu estava pensando nisso essa semana. Como as coisas eram na antiguidade. Eu não quero fazer aqui nenhum anacronismo. É porque o que mais faz é tentar interpretar a antiguidade com o pensamento de hoje. Mas antigamente as pessoas não eram presas, elas não eram levadas para a prisão. Ou você tinha, no povo de Deus, a pena de morte, para determinados pecados e algumas punições. E você tinha lá a cidade de refúgio, onde as pessoas se refugiavam, e aí elas estavam livres ali do vingador de sangue. Mas quando uma pessoa roubava, o que acontecia? Ele era colocado num tronco e era chicoteado. E aí mandava ele embora. As marcas ficavam, a dor ficava. Aqueles que estavam olhando aquilo acontecer, porque muitas vezes isso era em praça pública, olhavam e diziam assim: opa, eu não quero entrar no chicote. E pensavam duas vezes antes de fazer isso. Aquele que tomou as chibatadas disse: eu não quero mais tomar chibatada, então não vou mais roubar. Eu não estou dizendo que aquele sistema era mais perfeito do que é hoje. Mesmo porque, e eu não estou falando só no contexto de Israel, o contexto de Israel era uma teocracia. Mas a gente sabe que o mundo antigo era assim. Eu estou falando do mundo antigo. Mas o que eu estou dizendo é que, por causa do sofrimento, das dores, da vergonha, a pessoa dá um passo atrás. Ou eu não quero passar por isso. Ou eu não quero passar por essa vergonha que fulano está passando. Ou que eu já passei. E aí você vê como a vergonha, a humilhação é extremamente importante nesses contextos. Porque vai gerar temor. Vai gerar temor. E essa petição de Abacuque é para que na hora que Deus estivesse disciplinando o seu povo, a sua misericórdia o acompanhasse. E eles seriam o quê? Eles seriam, como usando o texto da Bíblia, fustigados por Deus, açoitados por Deus. E a partir de agora, depois desse açoite, depois desse fustigo, eles nunca mais iriam fazer aquilo que fizeram. Eles não queriam passar pela mesma coisa. É tão interessante que quando o povo de Israel volta para Jerusalém, uma coisa é extirpada no meio do povo: a idolatria. Você não vê mais idolatria no povo que retornou do exílio babilônico. Pelo menos a idolatria física, do coração, ela sempre existe. E como eles eram cuidadosos com esse tipo de coisa. Por quê? Porque foram essas coisas, foram a rejeição do dia do Senhor, foi a idolatria, uma coisa relacionada à outra, que o levaram para o lugar onde eles estiveram. Eles foram açoitados por Deus. E parece que a coisa funcionou, Parece que a coisa funcionou.
É porque a palavra de Deus diz que a disciplina que vem do Senhor é perfeita. Os pais podem errar na disciplina. Às vezes exagerarem, às vezes se omitirem, mas a ação de Deus é perfeita. A ação de Deus é perfeita. E é por causa dessa misericórdia que nós estamos vivos em Cristo Jesus. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 22 e 23, assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Imagine se nós perdêssemos a nossa salvação por causa de um pecado que cometemos. Você acorda de manhã e aí comete um pecado, agride alguém, xinga, sei lá, qualquer coisa, adultera, mata, sei lá, vamos dizer assim. E aí Deus, entenda que o exemplo é um exemplo hipotético, né? Usa da sua misericórdia. Hipotético não no sentido de Deus usar a sua misericórdia, né? O exemplo que eu dei de matar, de adulterar, não que isso não possa acontecer, né? Mas da forma como eu falei, é por causa dessa misericórdia que se renova todos os dias. Aquela salvação que é efetuada em Cristo, que você não perde. Você não perde por quê? Porque Ele mantém. E é Ele também que, por causa dessa salvação, nos mantém vivos, vivendo em santidade. Que quando pecamos, essa santidade se manifesta no momento em que a gente se arrepende do nosso pecado e retorna ao caminho. E esse contínuo na vida do crente mostra que somos salvos pela graça de Deus, porque melhor que você seja, e por mais que você não cometa pecados crassos, adultério, imoralidade, né, como nós vemos no mundo, né, assassinato, né, blasfêmia contra Deus, essas coisas estão no seu coração. E elas surgem muitas vezes. Até sonhando você peca, sabia disso? Que desgraceira, né? Até no sonho nós pecamos. E muitas vezes nós acordamos e temos que pedir perdão pelo nosso sonho, o nosso inconsciente. Inconsciente em termos, né? Que está lá, dentro do nosso coração. Se não fosse a misericórdia de Deus, esses sonhos, esses pensamentos nos levariam à morte. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver com esses pensamentos, porque aquele que salva é aquele também que dá santidade, e que nós precisamos buscar essa santidade, apesar de termos ela. Nós temos e precisamos buscá-la. E como se busca a santidade na vida do crente? Obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua vontade e obedecendo, moldando a nossa vida de conformidade com ela. Por isso Paulo diz que nós precisamos transformar a nossa mente constantemente. Esses dias eu estava preparando aí uns livros aí, né? E aí está estudando sobre feminismo e tal, e a gente começou a conversar sobre questão de filhos, né? E a gente vê como a nossa mente é moldada a esse mundo. Nós somos crentes. Como nós fomos, vamos dizer assim, eu ia usar uma palavra que está relacionada à produção em série, né? Mas como nós somos assim, fomos fabricados assim, sabe? E o nosso pensamento, ele é anticristão. E eu estava falando para ela assim, caramba, olha como nós somos influenciados por esse mundo. Por isso que Paulo diz que nós devemos o quê? Transformar a ideia de algo constante. Uma transformação constante na palavra de Deus.
precisamos estar sempre voltando à palavra, vivendo essa palavra, refletindo sobre ela, refazendo os nossos conceitos a partir do que temos visto nesse mundo. Palmer Robinson, quando comenta sobre esse capítulo de Abacuque, eu tenho seguido o comentário dele, ele diz que somente a iniciativa da graça divina se provará suficiente sobre essas circunstâncias, ou sobre circunstâncias calamitosas que o crente terá de enfrentar. Somente a graça de Deus. Por isso Abacuque termina a sua oração com essas palavras. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Parece que ele está descrevendo a situação de Jó aqui, né? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. A resposta, ou a expressão, melhor dizendo, de Abacuque nessa oração é aquilo que Deus havia dito para ele no capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, e agora vem, mas o justo viverá pela fé. Era isso que Abacuque estava dizendo, que ele iria fazer a partir daquilo que Deus revelou a ele, a sua palavra. Eu vou viver pela fé. E é isso que Deus espera de nós, né? Que vivamos pela fé. Lembrando daquelas petições de Abacuque, a preservação da vida da igreja, física, consequentemente espiritual, entendimento de quem é Deus, de quem nós somos nesse mundo, porque nós estamos aqui. A filosofia, né, e as ciências humanas tentam explicar isso. Está tudo aqui, está explicado, né? E que o Senhor se lembre da sua aliança em momentos de calamidade. E quando a gente fala assim, parece que nós estamos lembrando isso para Deus. Deus se esqueceu. Não. Ao contrário, Ele quer que nós nos lembremos disso, para que Ele possa agir. Não que a nossa lembrança disso faça com que Deus não haja. Não é isso. Porque Ele age mesmo, mas Ele quer que nós entremos nessa batalha. Nós, com essa perspectiva, entendamos o que nós estamos fazendo aqui, quem nós somos, e para quem nós estamos servindo, e a quem nós devemos pedir auxílio. Porque na realidade tudo fala de nós, ou seja, da nossa necessidade, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E olha, entendam, e a gente vai ver isso no verso seguinte, como essas coisas estão relacionadas a Cristo, a nós hoje, ao que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos ver isso. E uma das coisas que ele vai falar aqui, por meio dos seus versos, é olharmos para o passado, vemos o que Deus fez no passado, e saber que Ele vai agir da mesma forma hoje. Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Às vezes nós falamos isso e as pessoas pensam, Deus vai agir miraculosamente por meio de homens, como era no passado, tá? E a gente vai esperar isso sentado, porque Deus não precisa dos homens, não precisa de um profeta, de um homem que diga, levanta, faz isso, faz aquilo outro. Ele não precisa disso, tá? E nós não temos isso hoje. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não opere maravilhas ou milagres. Opera. E um instrumento eficaz para que isso aconteça, é lógico que isso está nas mãos de Deus, é a igreja, a oração da igreja.
Deus, na sua economia e na sua sabedoria, fez com que nós participássemos dessa obra. E nós vamos participar dessa obra, orando, clamando ao Senhor, proclamando a sua palavra e vivendo nesse mundo. E aí, vamos dizer assim, no céu, estou hipoteticamente, mais uma vez, criando um exemplo. Lá no céu, nós vamos escrever essa história e vamos olhar para trás e vamos pontuar aonde Deus agiu poderosamente. E vamos ver que da mesma forma que Ele fez descer fogo no céu, a nuvem acompanhou, o machado saiu da água, pessoas ressuscitaram, nós vamos ver a história da humanidade, coisas semelhantes acontecendo. E a gente, poxa, era Deus que estava fazendo isso e nós não sabíamos. Ou nós não víamos. E por mais que nós não possamos perceber pontualmente como Deus está fazendo, o dedo dele está ali. Como o texto que eu vou citar mais adiante, próximo domingo, da glória dele, dos egípcios fugindo com medo, correndo atrás do povo de Israel com medo, e dizendo assim: isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra.